pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Anne Silva e este é mais um vídeo para o canal da Nani Monarca, Nani Monarca. Eu mudei o nome do canal porque Anne Silva estava muito difícil de encontrar e eu tenho uma dificuldade muito grande para encontrar as coisas no YouTube ou em qualquer coisa que tenha a ver com um pouco de tecnologia. Eu não me dou bem com tecnologia, mas incrivelmente eu tô gravando e editando meus vídeos. Bom, eu troquei para Nani Monarca porque é o mesmo nome do meu blog, que não tem muito acesso, mas até porque eu parei de escrever. No blog eu uso o pseudônimo de Monarca, que é o nome de uma borboleta que eu gosto muito. Eu demoro 4 gerações para poder completar o processo de migração. Ela sai do Canadá para o México e é um exemplo para mim de superação. Tipo, elas renascem, é como se renascessem várias vezes para terminar toda a migração, elas até chegar ao objetivo final. Infelizmente, essas borboletas estão correndo risco de extinção. Mas é assunto para talvez um outro vídeo, se eu ainda tiver vontade de escrever vídeo, porque eu tenho um problema de continuar as coisas. Eu já tô querendo desistir dos vídeos. Mas enfim, eu estou aqui hoje para falar algumas coisinhas relacionadas às crises. Bom, para quem passa, eu entendo que é complicado os processos de quedas, porque assim, para quem não passa, tudo parece bem controlado, a pessoa parece que está levantando, que está indo bem, e aí elas param de se portar com o que falam, com o que fazem, com as coisas que estão afetando, que poderiam afetar as pessoas, e simplesmente agem de acordo com as suas vontades, de acordo com o que elas pensam ser adequado, e aí pode se tornar gatilhos para outras crises. Como eu disse em um outro vídeo, acho que eu falei no outro vídeo, eu não lembro mais, as pessoas têm que ser responsáveis pelo que falam. Não só porque hoje tem um alto índice de pessoas com depressão e transtornos psiquiátricos, mas porque o que a gente fala, as palavras têm um impacto muito grande no emocional das outras pessoas. E você ser uma pessoa responsável pelo que você fala significa que você tem empatia e que você tem a capacidade de entender que a sua experiência não é a da outra pessoa, e talvez a forma que a pessoa tenha de lidar com aquela coisa que parece mínima para você pode ser diferente, sabe? E pode levá-la a um processo de adoecimento, como vejo em muitos casos. O que acontece? Enfim, tudo parece controlado, parece bem, e aí de repente tem uma crise, uma queda, porque de um gatilho, talvez até porque alguém sem noção fez alguma coisa que te machucou muito, ou falou alguma coisa, ou alguma situação na vida e tal. Deixa eu te falar uma coisa, essas quedas são naturais. O processo de cura, ele não segue linearmente, sabe, de forma constante. Ele tem os altos e os baixos. E aí tudo vai indo bem, sendo controlado, mas possa ser que aconteça uma situação assim, diferente na vida, e aí, puf, ladeira abaixo. Mas é importante que você entenda que esse não é o fim não, tá? Assim como você conseguiu sair dessa primeira etapa e conseguiu chegar aqui, você consegue sair daqui que você chegou para ir lá para cima de novo. Como é uma doença crônica, às vezes se torna bem difícil de administrar, e eu tenho consciência disso. Na verdade, eu sinto na pele isso, mas
é possível sim controlar, é possível sim lidar e é possível conviver com isso. Por experiência própria, eu digo isso. Não é, não é legal, sabe? Às vezes as crises vêm quando a gente menos espera, quando a gente acha que tá muito bem. E aí de repente alguma coisa na vida vem, nos dá uma rasteira e puf, a gente cai. Aí todo o processo de recuperação que a gente tava, de conseguir levantar, tomar banho, escovar dente, conseguir lidar com as coisas, e de repente parece nada, sabe? Eu entendo e eu te digo que é a vida, as coisas são assim, é que nem uma pessoa hipertensa controlando a hipertensão, que é uma doença crônica também. O que acontece? É, ela pode estar tomando medicamento direitinho, tá tudo organizadinho, e aí de repente acontece de um parente morrer, por exemplo. Eu sempre acabo colocando os exemplos como morte, meu Deus. E aí mesmo com o medicamento, a pressão pode altear sim, a pessoa ter um mal-estar muito intenso, ter que parar no hospital e às vezes ir até a óbito. É natural esses processos e como é uma doença, tem altos e baixos também, tá? Então não se cobre tanto e não deixe que as pessoas passem na tua cara que você não estava se recuperando e agora você se jeito. Não deixe que as pessoas passem na tua cara não. Quem foi que te pariu? Entendeu? Não deixe não, tá? Elas pagam suas contas, elas pagam seus boletos, porque boleto a gente tem um monte. Paga os seus boletos, não paga o seu boleto, né? Faz os trabalhos da faculdade, os seus trabalhos das escolas, não faz, né? Então, não deixe que as pessoas se tornem donas das suas vidas, tá? Eu tava vendo comentários em posts sobre depressão nos últimos dias e tinham pessoas dizendo que era falta de Deus, falta de oração, falta de jejum. Então, pessoas, deixa eu contar pra vocês. Eu sou cristã da Assembleia de Deus. O que acontece? Eu era dirigente de círculo de oração. Eu estava em constante oração, jejum, leitura da palavra, pregação. Eu era professora de escola dominical, inclusive, aconselhava muitos jovens e de repente eu entrei. Quer dizer, eu retornei porque eu já tinha tido outros episódios antes e eu entrei num maior. E assim, não é falta de Deus, sabe? Não é falta de oração, não é falta de jejum, não é falta de palavra, não é porque um parente morreu, não é porque às vezes você não precisa de um motivo para ficar doente. Teve um motivo, mas é difícil encontrar um motivo. Você sabe o motivo que te levou a ser hipertenso? Se você é hipertenso? Ou o motivo que te levou para ter o diabetes do tipo que tem um aumento muito grande de insulina e uma diminuição na absorção do açúcar, que aí a pessoa tem que estar consumindo açúcar? Não sabe, né? Não sabe. Então, a ciência pode saber, deve ter muitos artigos científicos a respeito, mas eu não vou ficar caçando um a um para ficar tentando explicar coisas para pessoas que não têm a menor noção, dizendo que é falta de Deus, tá? Não é falta de Deus, é uma doença, assim como qualquer outra, e tem tratamento. Não é falta de oração, não é falta de jejum, não é falta de palavra. Eu digo porque quando eu retornei para a depressão, quando eu entrei de novo nas crises, o que acontece? O que eu mais fazia era orar, sabe? O que eu mais fazia era ler a palavra. E ainda assim continuava. Não é falta de nada disso. É realmente alteração de neurotransmissores e tal. E há uma necessidade sim de tratamento e de olhar como doença. Porque por esse olhar de ser falta de Deus ou de estar em pecado, que muitos no meio cristão
estão se matando, sabe? Porque do olhar do outro. Agora eu dirijo minha palavra a todos, cristãos ou não. O seu olhar influencia na forma como as pessoas vão lidar com esse processo. O seu olhar, a sua forma de falar, influencia na forma como o outro vai se entender, o outro fragilizado, o outro adoecido. Se você chega culpabilizando e transformando a doença em pecado ou em demônio, a pessoa vai achar que ela não é digna de estar viva. Por que eu vou estar viva se eu estou com o demônio? Vou me matar. É a realidade. E não é por consciência, não. A pessoa sabe o que está acontecendo em volta, mas quer eliminar a dor. Se eu pudesse descrever a dor, mas eu não consigo descrever a dor. A dor é muito maior do que você pode imaginar, sabe? Não tenho palavras para descrever a dor, mas ela tá lá. E é uma dor na alma, uma ferida que não sara. Então, o seu olhar influencia, a sua fala influencia. Não é só o setembro que é amarelo, todos os meses tem que ser de alerta, sabe? Porque o índice de suicídio no Brasil tem aumentado, o índice de depressão no Brasil tem aumentado. Essa banalização da dor. Você não pode mais sentir dor que você está querendo chamar atenção. Você tem que mostrar que está bem, que está saudável. Isso piora, acumula, sabe? Então é importante falar sobre todos os meses, falar sobre e refletir sobre todos os dias. Eu fico por aqui porque o vídeo já se estendeu demais e eu já tô cansada de falar. Espero que tenha ajudado alguém e eu entendo as quedas, tá? Eu entendo, porque essa semana mesmo eu passei por uma crise muito forte, porque de uma situação externa. E tem coisas que não dá pra controlar, tá? Eu tirei o Facebook praticamente da minha vida, hoje uso, mas de forma muito mais controlada, porque as pessoas não têm noção do que os comentários delas podem fazer na vida da outra pessoa. Elas acham que a outra pessoa tem a obrigação de administrar as coisas e não é bem assim. A rede social é da pessoa, ela compartilha o que ela quiser. Se você não aceita, se você não concorda, ou você chega lá argumentando de forma respeitosa, ou não comenta, ignora, exclui a pessoa, entendeu? Mas falar coisas pra machucar, pra afrontar, é totalmente desnecessário. Enfim, não é frescura, não é preguiça, é uma doença. Não é falta de Deus, não é falta de oração, não é falta de jejum, é uma doença. Não é porque aconteceu alguma coisa, não é porque a pessoa não tem vontade, não tem força, porque a pessoa é fraca. É uma doença, é uma doença. Crie consciência disso, porque a partir do momento que você cria consciência de que é uma doença como qualquer outra, você passa a tratar a pessoa que está em sofrimento como uma pessoa que precisa de ajuda, que merece ajuda e que merece cuidar. Agradeço a todos que aguentaram assistir esse vídeo até o final. Eu não aguentaria um vídeo mais de 8 minutos, mas agradeço bastante. Beijos, obrigada.